Hoje, dia 24 de março, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Tuberculose. Essa data foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde, OMS. E sobre este assunto, vamos conversar com o médico aqui, o Dr. Rodrigo Torres. Doutor, o que é a tuberculose? A tuberculose, ela, na verdade, é uma doença causada por uma bactéria, né? Uma micobactéria, muito conhecida como bacilo de Koch, também o nome do latim é Mycobacterium tuberculosis, e que ela geralmente, sua principal forma, ela acomete os pulmões, né? Ao contrário do que muita gente pensa, a tuberculose ela não é só uma doença respiratória. Mais de 80, 85% dos casos vem na forma pulmonar, mas ela também pode vir em formas extrapulmonares, que são em outros lugares do corpo, né? Através de linfonodos, gânglios, na própria tuberculose óssea também, que é o que a gente chama de mal de Pote, a forma meníngea também tem a meningite por tuberculose, então tem várias causas, mas a principal e a mais comum é a tuberculose pulmonar. Doutor, como é que se dá a transmissão desta doença? A tuberculose ela é transmitida geralmente pela via aérea, né? Existem algumas gotículas, micropartículas no ar, onde a transmissão, pessoa a pessoa, uma pessoa já infectada, não tratada, geralmente o paciente bacilífero, que a gente chama, que é o que elimina o bacilo, a bactéria, através do contato da eliminação no ar dessas partículas, e outra pessoa geralmente inala a bactéria, tendo contato com a bactéria. Nem todo mundo que tem contato com bacilo, é importante reforçar, vai desenvolver a doença. Geralmente é uma pessoa, ela pode ter um foco primário, mas geralmente são nas quedas de imunidade, quando o sistema de defesa está mais fraco, essa pessoa tende a desenvolver a doença. Quais os sintomas da tuberculose? O primeiro sintoma é a questão da tosse, doutor? Isso. Existe que o Ministério da Saúde costuma classificar o paciente como sintomático respiratório. Inclusive, esse o programa que os postos de saúde fazem, a atenção básica, que é pesquisar, fazer uma busca ativa desse tipo de paciente. É o paciente que já tosse há mais de 2 ou 3 semanas. Geralmente há mais de 2 ou 3 há mais de 3 semanas. Então, a gente chama ele de sintomático respiratório. Esse paciente ele precisa ser investigado para tuberculose. Ele precisa de um exame do escarro, que é o que a gente chama de baciloscopia, né? Uma análise do escarro desse paciente. Mas, além da tosse, o paciente pode queixar de dor torácica, na sua forma secundária, que é a tuberculose pós-primária. O paciente já pode queixar também, pode ter uma perda de peso, pode ter febre, geralmente uma febre vespertina, no final da tarde. O paciente que ele soa, tem a sudorese, geralmente noturna, sem uma causa muito clara, entendeu? Ela pode, inclusive, ser confundida, principalmente no início do quadro, com uma pneumonia. Algumas formas de pneumonia podem, um dos principais diagnósticos diferenciais com a tuberculose, pela forma de apresentação. E aqui na cidade, em Presidente Dutra, existe algum programa que possa cuidar dessas pessoas que estão com essa doença? Isso. Na verdade, existe um programa nacional, né, também gerido pelo Ministério da Saúde, que é o Programa Nacional de Controle à Tuberculose. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose e a hanseníase, né? São doenças causadas por bactérias parentes, digamos assim, né? São bactérias de um mesmo gênero, mesmo grupo familiar, digamos assim. Então, existe esse programa de controle justamente porque é uma doença que tem cura, principalmente quando diagnosticada de forma precoce, ela tem cura, o paciente pode evitar a progressão para as formas mais graves da doença. E existe esse programa justamente para fazer essa busca ativa desse tipo de paciente, né? Tentar fazer o diagnóstico precoce da doença e encaminhar esses pacientes para o programa para que possam ser acompanhados da forma adequada, de maneira adequada. Quando a gente institui tratamento, esses pacientes, mesmo os pacientes bacilíferos, que são os que expelem a bactéria no ar, iniciado o tratamento, já nos primeiros meses, nas primeiras semanas, esse paciente já deixa de eliminar a bactéria. Por isso que é tão importante tanto diagnosticar a doença de forma precoce, como instituir o tratamento também de maneira precoce e adequada. Ok, doutor, muito obrigado pela entrevista. Conversei com o doutor Rodrigo Torres, falando sobre essa data, né, o Dia Nacional de Combate à Tuberculose. Então, o que ficou nessa entrevista esclarecido é que a doença tem cura e tem, sim, um programa no município que está aí à disposição do tratamento. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral.